Boa noite a todos. É com muita alegria estar aqui para encerrar esse ano. É o nosso último encontro de 2025. E para essa noite de hoje, trago uma reflexão do livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, do Espírito Emmanuel. E a lição é uma lição muito interessante, uma reflexão sobre o nosso estudo, todo o nosso conhecimento sobre o Evangelho, as palavras de Jesus, os ensinamentos. Nessa lição está contida muito dos ensinamentos do Evangelho e vamos puxar alguns aqui, né? Desses ensinamentos. Então é a lição 65. Não te enganes. Olhai para as coisas segundo as aparências. Se alguém confia em si mesmo que é do Cristo, pense outra vez isso comigo, que assim como ele é do Cristo, também nós do Cristo somos. Este trecho é de uma das cartas de Paulo aos Coríntios, a segunda carta, na verdade, de Paulo aos Coríntios, e eu gosto sempre de situar um pouquinho aonde está esse recorte, né, da carta, que é o momento em que Paulo ele já saiu de Corinto, ele ficou um tempão por lá, ele está em outra cidade e inteirado dos acontecimentos sobre a cidade, né? Nessa ausência dele, preocupado. Paulo ele é muito preocupado com essa cidade, porque é uma cidade que ele conviveu o maior tempo, né? E ele tem um carinho muito grande, e também é onde ele funda a sua primeira comunidade. Então ele tem um olhar cuidadoso e cauteloso sobre as coisas que estão acontecendo. E o povo de Corinto é um povo muito complicado, são muitas culturas, é um estado multicultural ali, grande, e por ter várias culturas, tem várias religiões, e cada um começa a atender para um lado e vai se perdendo isso. Então, nessa preocupação de Paulo, ele manda essa carta porque, junto a tudo isso, ainda vem uma invasão, posso chamar assim, de uma chegada de oradores hebreus que começam a contestar esse ensinamento que ele traz de Jesus e coloca em interrogação se de fato é isso mesmo, e tentam reimplantar as leis mosaicas. Então existe aí um conflito, né, social. Só que essa reflexão de Emmanuel, ele puxa esse trecho porque ele faz esse alerta ao povo, assim como Paulo está fazendo esse alerta ao povo de Corinto. Emmanuel traz essa reflexão para nós e que se encaixa muito nos nossos dias de hoje, né? Quando ele fala, se alguém confia em si mesmo que é do Cristo, pare e pense um pouquinho, pois também nós somos de Cristo. Então ele vai trazer aqui o texto e aos poucos eu vou trazendo essa elucidação aqui. Começa assim: não te enganes acerca da nossa necessidade comum no aperfeiçoamento. Ou seja, ele aponta que todos nós estamos nesse processo de aprendizado, né? Não só nessa vida, mas essa construção do espírito que de tempos em tempos, né, nós estamos aqui para esse novo aprendizado, para essa nova melhora interior. Muitas vezes, superestimando nossos valores, acreditamos-nos privilegiados na arte da elevação. E em tais circunstâncias, costumamos esquecer impensadamente que outros estão fazendo pelo bem muito mais que nós mesmos. Olha que percepção aqui
desse alerta que nós precisamos entender que sempre existe pessoas que sabem mais do que nós. Então, esse posicionamento de superestimar os nossos valores de conhecimento nos bloqueiam, né, de certa maneira, a um novo entendimento, a um novo conhecimento e ao nosso próprio progresso. Então, ele está aqui alertando. Aí ele vai trazer uma historinha, uma forma bem poética para elucidar isso. O vagalume acende leves relâmpagos nas trevas e se supõe o príncipe da luz. Mas encontra a vela. A vela está acesa e ela ofusca essa luz do vagalume. A vela empavona-se sobre um móvel doméstico e se presume no trono absoluto da claridade. Entretanto, lá vem um dia em que a lâmpada elétrica brilha no alto, embaciando-lhe a chama. A lâmpada, a seu turno, ensoberbe-se na praça pública, mas o sol, cada manhã, resplandece no firmamento, clareando toda a terra e empalidecendo todas as luzes planetárias, grandes e pequenas. O que ele está dizendo aqui, através dessa história, é que sempre vai ter alguém que sabe mais do que a gente. Sempre vai ter alguém maior do que nós. Então, entender que o nosso posicionamento não é tão aquilo que a gente pensa da gente. Claro que nós não estamos aqui nos colocando de uma forma diminuta perante o outro, mas sim de entender que esse conhecimento, ele é um conhecimento que a cada um é dado de uma maneira, a cada um é absorvido de uma forma, e que nós vamos galgando essa melhoria, esse conhecimento, esse discernimento à medida que nós vamos estudando cada vez mais. Olha que interessante como nós aqui dentro da doutrina somos privilegiados nesse estudo, nessa reflexão, porque nós vamos ganhando a cada passo um pouco mais desse conhecimento, desse entendimento, e que vai nos alertando, nos abrindo os olhos para ter mais discernimento e assim fazermos as nossas escolhas do que é bom, do que é o ruim, o que é correto, o que é verdadeiro e o que não é, que vem logo a seguir na outra parte. Enquanto perdura a sombra protetora e educativa da carne, quase sempre somos vítimas de nossas ilusões, esse apego material, né? Mas, envoltando o clarão infinito da verdade com a renovação da morte física, verificamos ao sol da vida espiritual que a providência divina é glorioso amor para a humanidade inteira. Então, o quanto nos falta aprender e que essa matéria, que esse lado físico nosso, nos impede de tanto aprendizado. Então, nós passamos por esses ciclos para que nós possamos burilar o nosso espírito. Esse processo, né, encarnatório é um processo educativo que nós vamos ter. Não troques a realidade pelas aparências. Olha o cuidado que nós precisamos ter de não se deixar iludir, né, pelas coisas, iludir por aquilo que brilha, né? Sabe aquele termo popular, nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que reluz é prata. Então, não nos deixarmos levar por essas questões, por esse brilho. Então, é mais uma vez a importância do conhecimento, a importância do estudo, para que possamos estar atento a tudo isso. Respeitemos cada realização em seu tempo e cada pessoa no lugar que lhe é devido. Ou seja, a evolução de cada um. O processo, né, de aprendizagem é diferente. O processo de internalização desse conhecimento e a prática é diferente entre cada um de nós.
Cada pessoa está num passo e num compasso diferente. Nós não, a humanidade não progride junto ao mesmo tempo. Ela vai por etapas. Tem um grupo que já está lá na frente, tem outro que está aqui, tem um que está mais retardatário. Então nós precisamos entender isso para que, de certa maneira, a gente possa auxiliar esses que estão, que ainda não alcançaram esse entendimento, que estão mais atrasados. Porque nós fazemos parte de um todo e essa evolução é conjunta, cada um no seu tempo, cada um na sua velocidade, mas ao mesmo tempo é uma evolução conjunta da humanidade. Todos somos companheiros de evolução e aperfeiçoamento. Olha que bacana, todos somos companheiros de evolução e aperfeiçoamento, foi o que eu acabei de dizer. Guardados ainda entre o bem e o mal, ou seja, todos nós temos isso, tem o bem e tem o mal. Onde acionarmos a nossa parte inferior, a sombra dos outros permanecerá em nossa companhia. Da zona a que projetamos a nossa boa parte, a luz do próximo virá ao nosso encontro. Aqui é esse entendimento que as sombras atraem sombras, a luz atrai a luz. Então nós precisamos estar conscientes disso para que nós possamos trazer o que é bom para nós, segundo a nossa bondade. É por afinidade que nós vamos nos aproximando. Cada alma é sempre uma incógnita para a outra. Nós não conhecemos o outro. Em razão disso, não será lícito erguer as paredes da nossa tranquilidade sobre os alicerces do sentimento alheio. Julgar. Se a gente não conhece o outro, não nos cabe julgar. Nós não sabemos. E tirar conclusões precipitadas faz com que a gente se feche em relação ao outro, faz com que a gente se feche em relação a nós mesmos, e assim nós vamos impedindo o nosso próprio caminho evolutivo por tirar conclusões precipitadas. Então não façamos desse ato uma prática, o julgamento. Ao contrário, atento ao outro, nós percebemos, nós sentimos que é importante dar esse crédito, mas não acreditar cegamente. Penso que não é necessário uma cautela sobre uma entrega cega. Por isso nós temos que estar sempre observando. Novamente, o conhecimento é muito importante. Não nos iludamos. Retifiquemos em nós quanto prejudique a nossa paz íntima e estendamos braços e pensamentos fraternos em todas as direções, na certeza de que, se somos portadores de virtudes e defeitos, nas ocasiões de juízo, receberemos sempre de acordo com nossas obras. À medida que nós fazemos, que nós colocamos em prática esse bem viver, esse bem fazer, essa boa intenção, é uma constante do ir e vir. Ela vai retornar para a gente também. Compreendendo que a bondade do Senhor brilha para todas as criaturas, sem distinção de pessoas, recordemos em nosso favor e em favor dos outros as significativas palavras de Paulo. Se alguém confia de si mesmo que é do Cristo, pense outra vez isto consigo, porque tanto quanto se alguém é do Cristo, também nós do Cristo somos. Então essa reflexão é uma reflexão que nos aponta principalmente aquela lição que fala, que Jesus nos ensinou sobre amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E também lembrar que Jesus nos disse que nenhuma ovelha se perderia do seu rebanho, que todas seriam salvas. E ainda nos alerta nessa lição
aquela passagem que eu até anotei, que está em Mateus, no capítulo 7, 15, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então, não confiemos cegamente, mas que possamos dar crédito às pessoas e trazer o melhor delas junto ao nosso melhor. Que possamos oferecer o nosso melhor para o outro, fazendo com que o outro cresça junto conosco e ele revele também a sua bondade interior. Acredito que esta lição ela vem nos ensinar aqui esse convite, né, à paciência, ao perdão, à compreensão. É uma reflexão sobre todo o nosso aprendizado da doutrina, esse aprendizado do Evangelho, esse aprendizado das palavras de Jesus, aplicadas no nosso dia a dia. É isso que eu tenho para dizer para vocês nessa noite de hoje, e que possamos, nesse novo ano, vivenciarmos esse aprendizado. Ouvir é muito bom, entender o texto é lindo, colocar em prática é o nosso dever cristão, de auxiliar os nossos irmãos. E agora, neste momento, vamos fazer a nossa prece de encerramento, elevando os nossos pensamentos, os nossos corações ao alto, até a presença de Deus Pai, essa luz que ilumina todo o universo, essa luz incandescente, essa luz que nos envolve com muito amor, com muita compreensão, com muito amor ao próximo, agradecendo por este ano maravilhoso que nós tivemos, este ano abençoado de tantos aprendizados, um ano de muitas oportunidades, um ano de gratidão. Passamos por momentos delicados em nossas vidas, que também são aprendizados importantes, e de cada momento tiramos sempre uma lição. Que possamos ser mais amenos, mais caridosos, mais interessados em nossa própria evolução, que tenhamos mais oportunidades de colocar em prática os ensinamentos, que possamos ser mais fraternos, unidos para esse crescimento conjunto de toda a humanidade. Que o Mestre amado Jesus adentre a casa de cada um de nós, envolvendo a cada personagem desta família grandiosa, trazendo muito amor nos corações de cada um, plantando esta flor que germinará muito amor, muita luz, muita paz, muita bênção e proteção. Que neste ano que se aproxima, tenhamos mais oportunidades como esta de aprender e colocar em prática. E uma frase de São Francisco de Assis: comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe, nos proteja, muita alegria e paz. Graças a Deus.